Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje. Estamos falando sobre a saúde sexual do homem. Eu continuo com o Dr. Wesley Manhambosco, ele que é especialista no assunto, médico urologista no Hospital de Amor. Dr. Wesley, principais dúvidas agora enviadas pelo nosso telespectador. Para começar, posso me automedicar diante de episódios de disfunção erétil? Respirou. É uma pergunta interessante, porque qual que é o problema? Como está muito acessível as medicações, qualquer farmácia tem, e praticamente todo mundo conhece, já ouviu falar em alguma dessas medicações, a gente vê que muitas pessoas começam a buscar essas medicações de forma errada. A gente vê inclusive que muitos jovens procuram e começam a tomar sem ter necessariamente uma alteração na função sexual. Eles procuram para ter uma performance sexual melhor, para se sentirem mais potentes, mais vigorosos. E aí o que acontece? Eles começam a ficar assim, com medo de não usar a medicação e não conseguir manter aquela performance que ele teve anteriormente. E aí o remédio começa a fazer o efeito contrário, começa a ter dificuldade de ter relação. Por quê? Porque a pessoa começa a ficar dependente. Então eu acho que assim, existe remédio, existe tratamento, deve ser procurado, só que assim, com orientações para poder não ter abuso e não ter falhas na hora do manejo desses problemas. Dr. Wesley, existe hora certa para pedir ajuda? Qual o momento ideal? O momento que começa a atrapalhar, né? Se está te incomodando, está te atrapalhando, é um problema para o homem, para a mulher, para o casal, para aquelas pessoas, então acho que essa é a hora de procurar ajuda. Porque quanto mais tempo essa situação permanece, mais angustiante para o homem, mais angustiante para o casal, e vai se tornando aquele ciclo vicioso que a gente falou no bloco anterior, que quanto mais a ansiedade, quanto mais estresse, pior vai causando. E como o Dr. Marcelo falou, se o casal conversa sobre o assunto, isso ajuda muito. Por quê? Porque a partir do momento que você se abre com a outra pessoa, fala e discutem um problema, quebra aquela coisa da cobrança do homem se cobrar, e da outra pessoa também, porque começa a se achar assim, será que o problema é comigo? A outra pessoa não está se sentindo atraída por mim? Será que ela está com outra pessoa que eu não estou sabendo? Então isso vai gerando uma série de dúvidas que geralmente não são verdadeiras e que vão atrapalhando cada vez mais. E quanto mais tempo fica esse problema, pior é a qualidade de vida do casal e mais complicações e problemas vai levar a esse casal. Então, quanto mais precocemente, mais fácil de tratar e melhor para os dois. Dr. Wesley, só pacientes mais velhos podem apresentar esse quadro? Não, como a gente falou no bloco anterior, mesmo pacientes jovens podem apresentar. Eu vejo muitos pacientes adolescentes ou adultos jovens, 20 e pouco, 30 e poucos anos, que têm algum tipo de dificuldade. Normalmente, algum grau de estresse, alguma ansiedade, alguma coisa que está atrapalhando o dia a dia, ou problemas financeiros, familiares, de trabalho, que acaba levando o homem a gerar um estresse, ele chega na hora que vai ter relação, não consegue ter. E aí isso vai virando um círculo vicioso. E os pacientes jovens se sentem mais angustiados, porque tem uma certa coisa cultural que depois de certa idade o homem vai perder o vigor sexual, que não é verdade. Ainda mais hoje em dia, com essas medicações com tratamento, a gente vê que homens que se mantêm sexualmente ativos por longos períodos, até longas idades. Então eu acho que assim, o paciente jovem pode ter problema? Pode. Inclusive a ejaculação rápida, né, que é conhecida como ejaculação precoce, que a gente vê que é um pouco mais frequente em pacientes mais jovens, que também pode ser tratado e pode levar uma vida sexual muito mais agradável, muito mais satisfatória, tanto para o homem quanto para o casal. Dr. Wesley, na relação eu percebo que houve mudanças na dinâmica sexual. Eu devo abordar isso com meu parceiro? E como? O fato de ter primeiro de tudo, o fato de ter uma mudança não quer dizer que é um problema com você, com o outro e talvez com os dois. Pode ser um problema de relacionamento que não está adequado. Então tem que ser abordado, discutido e chegado a essa conclusão. Pode ser que um dos dois esteja enfrentando algum problema e que talvez, porque o casal não é só para relação sexual, é para ter um convívio na vida. Então acho que assim, se você não pode, com aquela pessoa que você está convivendo, se
abrir, se desabafar, quem mais? Uma pessoa íntima de você é para tudo, né? Então eu acho que assim, você tem que abordar, tem alguma alteração? O que está acontecendo? É comigo, é com você, é com nós? Vamos chegar a um acordo e vamos resolver isso para quê? Para isso não ser mais um problema, para a gente superar as fases junto, então isso que é o mais importante. Mas como abordar isso, Dr. Wesley, de um modo tranquilo? Acho que é um grande desafio isso também. Infelizmente, tranquilo dificilmente vai ser, tanto para o homem quanto para o casal. Por quê? Porque é uma coisa que tem um tabu sexual, um tabu na sociedade. Ninguém quer reconhecer que tem uma dificuldade. Então isso sempre é um problema, mas deve ser abordado. Por mais difícil, por mais doloroso, por mais angustiante que seja, se não for abordado, isso vai virar uma bola de neve e vai se tornar cada vez mais angustiante e pode se tornar cada vez mais difícil e mais doloroso ser abordado. Então, eu acho que assim, o homem muitas vezes ele tem aquele negócio, eu não posso falhar. Por que comigo? Por que aconteceu comigo? Mas como a gente falou, é muito um incidente. Praticamente metade dos homens, em alguma época da vida, vai ter alguma disfunção sexual. A Carmita Abdo, que foi a pesquisadora que fez essa pesquisa, ela até fala muito nos congressos. A outra metade não foi 100% honesto, porque assim, a nossa vida não é sempre um mar de flores. Não é como tem aquele ditado popular, não é sempre uma propaganda de margarina, né? Não é sempre felicidade. Nós vivemos uma vida de altos e baixos, de momentos melhores e piores. E o fato de você estar com um momento que você não está tão bem sexualmente falando, não quer dizer que vai ser pro resto da vida. E nem deve ser. Do mesmo jeito que quando a gente está com algum problema, a gente tem que ir atrás para resolver, quando a gente está com algum problema sexual, a gente tem que ir atrás para resolver. E o mais importante é assim, quero resolver, vou atrás, vou falar para o meu médico, não precisa ter vergonha, o médico está ali exatamente para isso, ele não vai se sentir constrangido, ele sabe que isso é um problema frequente, ele sabe que é importante para o paciente e ele vai saber como manejar. E o mais importante de tudo, ele não vai contar para ninguém, porque qual que é o nosso maior medo? Se eu conto para alguém, aí depois eu vou virar aquela coisa, todo mundo vai ficar tirando sarro, falando de mim. O médico não, ele é um profissional e como profissional ele vai abordar de maneira correta e ele não vai expor vamos dizer assim, a sua fragilidade íntima para ninguém, o que é mais importante. Dr. Wesley, qual a sua orientação como especialista para oferecer ajuda? Como é que a parceira, como é que o parceiro pode oferecer ajuda nesses casos? Acima de tudo, o diálogo, né? Se você tem algum problema, porque muitas vezes um dos dois está se sentindo bem e o outro não. E qual que é o maior problema? Às vezes o homem está preocupado se a parceira está se sentindo bem, está se satisfazendo ou não. Esse é outro problema, porque nós passamos por uma transição. Até um tempo atrás, não tão longo, existia aquele negócio que a mulher não podia sentir prazer. A mulher que sentisse prazer na relação sexual, ela era uma mulher de uma reputação ruim, que é o que se falava. Depois passou para a fase que não, homens e mulheres têm direitos iguais, inclusive de sentir prazer e de se relacionarem. E ninguém se relaciona sozinho. Que relação é essa que você não tem uma outra pessoa? Então, aí passou para outra fase. O homem começou a se preocupar mais com a parceira. Só que com isso aumentou mais a cobrança. Às vezes o homem fica angustiado. Será que eu estou satisfazendo a parceira? Um fato interessante, uma boa quantidade de mulheres não sentem prazer na penetração, e sim com as carícias e com estímulos, ou no clitóris, ou com algumas outras zonas que a gente chama de zonas erógenas. Então, se a mulher não se abrir e o homem não tiver aberto a saber disso, o fato da mulher não ter prazer na penetração não quer dizer que o homem não está fazendo relação sexual, não está tendo um ato sexual não satisfatório. Não é um problema com o pênis do homem, não é um problema de como ele usa o pênis. É porque às vezes o organismo da mulher tem mais prazer em outras regiões, que aliás é até mais comum do que o prazer vaginal. Então, se os dois não conversarem e não chegar, eles não vão ter aquele prazer satisfatório. E por mais que no primeiro momento seja um pouquinho
estressante e angustiante, aos poucos eles vão se abrindo e se vai trazer uma satisfação tão grande para o casal, que vai trazer um bem-estar tão grande, que depois eles vão falar assim, nossa, por que eu demorei tanto para se abrir? Conseguir esse diálogo é que é o grande desafio, então. O grande desafio e a parte mais importante de tudo. Conseguir esse diálogo, reconhecer que não está bom, e ir atrás de ajuda. Igual eu falei, quanto tempo é bom eu manter uma relação sem ter orgasmo? Não sei, depende do casal. Cada pessoa é de um jeito. Então eu acho que assim, o casal tem que se entender, e se o homem e a mulher achar que não tá bom, não é o suficiente, ir atrás para ajudar. Tanto o homem quanto a mulher. Eu acho que é importante, porque muitas vezes a mulher está com problemas hormonais ou problemas anatômicos, o homem tem problemas anatômicos que pode levar. E, por exemplo, falou na campanha da saúde do homem sobre o câncer de próstata. Existe aquela também tabu, aquela lenda que tratou câncer de próstata, o homem vai ficar impotente, ele não vai ter mais potência, ele não vai ter mais a função erétil. Que não é verdade. Com o tratamento, mesmo após o tratamento, a gente tem como tratar e o homem manter a potência. Como que isso vai ser feito? Nós temos medicações para tomar. Se não resolver, nós temos medicações que dá para injetar, que é tipo uma injeçãozinha, tipo uma injeção de insulina, que pode o homem voltar a ter ereção e ter uma relação satisfatória. E se nada disso funcionar, a gente tem, que a gente chama de prótese, que é alguns dispositivos que coloca dentro do pênis. Não é igual muitos acham que é que nem no sex shop, que tem aqueles pênis de borracha. Não, é o próprio pênis do homem, mas que é um dispositivo que vai ajudar na ereção e que ele vai conseguir ter uma relação satisfatória. E cabe lembrar que não é só a falha de ereção, a ejaculação no tempo não adequado e mesmo de libido. Às vezes, se a pessoa não está se sentindo com estímulo sexual, não quer dizer que ele deixou de gostar da outra pessoa. Às vezes ele está tendo problemas com ele mesmo que ele tem que resolver. Você falou em relação a esse tabu, né, essas dúvidas em relação ao câncer de próstata e em relação à vasectomia. Existe alguma relação entre a vasectomia e a disfunção erétil? Muito interessante essa pergunta, Glaucia. Muitos homens têm um receio muito grande de fazer a vasectomia, que acha que assim, tem aquelas piadinhas, né? Vou começar a falar fino, vou engordar, vou perder o peso, vou ganhar peso, vou deixar de ser homem, não vou ter ereção. E na verdade não tem nenhuma relação. Porque o que é importante? Muitas vezes o casal tem algum problema com os outros métodos anticonceptivos, e querem um meio cirúrgico que é definitivo. E acaba levando que a mulher faz a cirurgia. E a cirurgia na mulher é uma cirurgia muito mais agressiva, muito mais complexa, com muito mais risco, uma recuperação muito maior. A vasectomia, como é que é? É uma cirurgia que é um corte na bolsa escrotal, no saco do homem. E faz um corte, puxa um canalzinho e corta esse canal. Para que simples? Muito simples. O homem faz, nem precisa ficar internado. É um procedimento de 20 minutos, meia hora, ele faz, já vai embora para casa. 2 dias depois já está trabalhando, isso não vai influenciar nada a vida na recuperação dele e vai continuar trabalhando, tendo uma vida ativa. E esse canal, ele exclusivamente serve para levar o espermatozoide, que é a célula que engravida. A parte hormonal é um outro canal, então não vai afetar a parte hormonal, não vai influenciar a libido. Muito pelo contrário, alguns homens falam assim, antes a gente tinha aquele medo, aquela angústia de engravidar, agora que a gente sabe que não vai engravidar, está uma relação sexual muito mais tranquila, até melhorou nossa potência e melhorou a nossa vida sexual. E outra coisa que muitos acham, eu não vou ejacular, quando eu ejacular não vai sair nada, isso também não é verdade. Por quê? Porque 90% do líquido que sai quando o homem ejacula é produzido na próstata e nas vesículas seminais, que fica lá em cima, muito depois de onde a gente corta. Então o homem vai continuar tendo excitação, vai continuar tendo libido, vai continuar tendo prazer sexual, vai continuar ejaculando, não vai mudar em nada a vida sexual dele. A única coisa que vai mudar é que ele não vai ter filhos, que é a intenção na vasectomia. Dr. Wesley, para a gente finalizar, como buscar ajuda no Sistema Único de Saúde? Falei com o Dr. Marcelo no primeiro bloco, mas acho que é interessante a gente retomar esse assunto com você. É importante os homens saberem que ele deve procurar, mas eu vou procurar o clínico, vou procurar o médico do PCF. Quem melhor
para tratar o homem, que aquela pessoa que está ali realmente é para ser o médico da comunidade. Então eu acho que ele tem que se abrir com o clínico, abrir com o médico generalista, abrir o médico da atenção básica da saúde. Porque a maioria das complicações, muitas vezes só de orientar, de mostrar para o homem qual que é o problema já vai resolver, vai ser medicado de uma forma correta. Às vezes o homem está tomando uma medicação para hipertensão ou para outro problema que pode afetar um pouquinho a relação, e o médico generalista, o médico do sistema de saúde pode alterar, mudar essa medicação e pode reverter o quadro. E se for um caso um pouco mais complexo, que o médico do sistema de saúde público, da rede básica, achar que é um pouquinho mais complicado, tem profissionais na rede que ele vai encaminhar e que vai fazer o tratamento adequado e vai resolver o problema. Dr. Wesley, quero agradecer sua participação mais uma vez aqui no Hora da Saúde. Muito obrigado. Tenho certeza que ajudou muitos homens, muitas mulheres, muitos casais a melhorar a vida, a melhorar o relacionamento. Essa é a intenção minha, né, e do programa, é ajudar as pessoas e quebrarem esses tabus e as pessoas verem que isso é um problema e que pode e deve ser tratado, e pode e deve ser buscado ajuda. E que não tem problema nenhum falar sobre isso. O problema nenhum. Isso é um problema de todos e a função sexual é uma coisa de todas as pessoas que têm a vida sexual ativa e que sempre devem buscar melhorá-la, como em tudo na nossa vida. Muito obrigada. E obrigada a você também por estar conosco em mais esse Hora da Saúde. A gente se encontra em um outro programa falando sobre um outro assunto. E não se esqueça, vai lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/Hospital de Amor, compartilha esse vídeo, curta, mande para quem você quiser. Até mais!